Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu quero apresentar a vocês essa Bíblia aqui. É a Bíblia The New Defenders Study Bible. Então, essa Bíblia aqui é assim. A proposta dela é Understanding the Critical Issues of the Faith from a Literal Creationist Viewpoint, que seria a abordagem, tratar das questões críticas da fé de um ponto de vista literal a partir do criacionismo. A partir de um ponto de vista literal criacionista, do Dr. Henry M. Morris. Bom, essa Bíblia é o seguinte. Ela trata do criacionismo. A abordagem dela é literal, a respeito do Gênesis principalmente. Mas, sempre tem um mas, O Dr. Henry Morris, ele era um cientista e ele tinha um bacharel em engenharia civil, E ele era da Batista Independente. Se você for pesquisar a história dele, você vai ver que ele foi influenciado por um professor que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui diz assim, que em 1961 Morris e John C. Whitcomb escreveram o livro Genesis Flood, que advogava o criacionismo e tratava sobre o dilúvio universal bíblico e sua geologia. Nesse livro, citou uma influência de George MacCready Price, um professor adventista do sétimo dia e defensor do criacionismo no início do século XX. Então, eu pesquisando aqui a respeito daquele episódio bíblico em que o sol e a lua pararam, para que Josué tivesse vitória sobre os inimigos. Então, fui pesquisar o que ele diz aí, qual o comentário dele sobre isso. E achei algumas incongruências, para alguém que advoga o criacionismo, a literalidade bíblica. Então, ele também advoga o heliocentrismo. Uma incongruência, um oxímoro, uma coisa totalmente ilógica. Porque o heliocentrismo dá apoio ao evolucionismo. Porque surgiu o Big Bang, e aí a gravidade fez aquele trabalho de juntar as poeiras cósmicas, tudo formar esferas, bolinhas que começaram a girar. Então, a incongruência, porque ele foi influenciado por um adventista. Então vejam só, se você é um cristão e acredita, se você crê na palavra de Deus, cristão aqui para mim é aquele que crê na palavra de Deus, mas literalmente. Então se você diz que crê nisso aqui, literalmente, mas quer fazer concessões para adequar a sua crença à pseudociência, meu amigo, acabou. Você tem que escolher em quem você vai crer. Você vai servir a Deus ou a falsa ciência? Vai ensinar o quê? Esse texto aqui você vai entender o quê? Bom, então eu fiz a tradução aqui mais ou menos, do texto aqui, e vejam só. Nesse livro aqui fala o seguinte, Tem uma coisa de curiosidade aqui. Primeiro, vamos ler aqui o texto que está em Josué. Josué capítulo 10, versos 12 a 14.
Vamos ler aqui. Vamos ler. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, juntou todo mundo, né, e disse assim, Sol, detente em Gibeon. O sol estava lá, né, acima de um determinado local. Ele disse, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então o que fez Deus? O que o Senhor Todo-Poderoso fez ao ouvir a voz, o pedido, né? Na verdade, Josué estava se dirigindo a Deus. Estava se dirigindo, né? Aliás, ao sol e à lua, com a autoridade da palavra de Deus, que Deus havia concedido a ele. Deus havia prometido a ele conquistar a terra prometida. Então ele, né, Deus ouviu aquele clamor. E então ele faz assim, né? Ele faz um comentário que para mim é mais surpreendente até que esse milagre, porque ele tenta conciliar algo que é irreconciliável, né? Ele diz assim, um dos eventos mais surpreendentes da história ocorreu quando o Senhor lutou por Israel, para capacitá-los a conquistar e ocupar a terra prometida, mesmo na medida em que, em uma ocasião, o sol se parou no meio do céu e não teve que descer sobre a terra nem um dia inteiro. Alguns discutem sobre a linguagem empregada. A linguagem aqui é a linguagem que a gente conhece, né? Então, está contando uma história, narrando uma história, um evento histórico, algo que ocorreu. O fato, né? Aqui, ó, alguns discutem sobre a linguagem empregada, e sugerindo que Josué pensou que o sol se move, está entre aspas, né? Que o sol se move, em vez da terra. Não, quer dizer que ele está dizendo aqui que Josué se enganou. Quando ele disse, sol se detenha, e a lua também, ele estava totalmente enganado, porque ele tinha que saber que, não, é a terra que se move, né? Então, Deus ouviu a voz de um homem, né, dizendo, e aí o sol e a lua se detiveram. Mas aqui não. Aí ele está dizendo assim, Josué pensou que o sol é que se movia em vez da terra. Ele estava enganado, né? Quer dizer, aqui ele já coloca a dúvida, né? Nos comentários dele, ele coloca a dúvida a respeito da própria literalidade da coisa, né? Aí ele então começa a falar dos cientistas. Os cientistas normalmente, quer dizer, os cientistas eles têm mais autoridade para falar a respeito da palavra de Deus, entendeu? Do que uma pessoa que compreende a palavra através da iluminação do Espírito de Deus, né? Que tem o Espírito Santo, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Então está aqui. Os cientistas normalmente assumem o ponto fixo do movimento zero para ser o único que faz suas equações mais convenientes, né? E isso, geralmente, é a superfície da Terra no local do observador. Então aí ele já coloca uma fórmula matemática, né? Aí é o movimento relativo, né? Ele coloca a relatividade, né? Então, ele diz o seguinte, ao mesmo tempo
em que ele declara que, não, a Terra que estava girando, ele dá até uma coisa interessante aqui para nós, uma curiosidade, isso aqui é interessante. Muitos estudiosos documentaram em numerosas tradições a realidade de um longo dia ou de uma longa noite, que aqui ele fala assim, no hemisfério, né, ocidental, o cara é um globoloide, sobre o tempo de Josué. Naquele tempo, a história bíblica é bem apoiada como um fato real da história. Na verdade, existia um longo dia. Tal evento exigiu a intervenção direta do próprio Criador, vejam só. Aí agora que vem a pancada. Aquele que tinha feito a terra girar em primeiro lugar, quando ele separou o dia e noite, Gênesis 1, 3 a 5, né? Então vamos lá, Gênesis 1, 3 a 5. Ali está dizendo que a terra girou, hein? Vamos ver aqui. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. E Deus dividiu a luz da escuridão. Ele está dizendo que essa divisão da luz da escuridão aqui foi quando ele, né, criou aí a rotação da Terra para criar o dia e a noite. Mas acontece que o Sol só surgiu bem depois, né? O Sol surgiu bem depois. Aí tem o firmamento, as águas acima e abaixo do firmamento. Aí tem firmamento. Deus abençoe. Então aqui, é no verso 16 que Deus fez os dois grandes luminares, né? Aqui as duas grandes luzes, né? A maior para governar o dia, rule the day, e o menor para governar a noite. E depois fez as estrelas. Então aqui não diz nenhum local, nenhum momento que a Terra estava girando, né? Mas ele chega e fala assim, bem assim, né? É aquele que tinha feito a Terra girar no primeiro momento, né, quando separou dia e noite, agora a desacelerou novamente. Desacelerou a Terra, olha, foi a pisada no freio aqui. A desacelerou novamente até parar. E a luz do dia continuou até que Josué pudesse derrotar os amorreus. Então, quer dizer, aqui a Terra parou? A Bíblia está dizendo que Josué ordenou ao sol e à lua que não parassem. Mas ele vem com a historinha, a gabolice, né, dos globoloides, né, certamente influenciado pelo seu professor adventista, né, e dá mais crédito a essa pseudociência ridícula, né, que ensina no pré-primário, e diz que Deus, né, fez a Terra girando, né? Agora vamos ver aqui, ó, no Guia dos Curiosos. Vamos ver aqui. Olha, esse milagre que aconteceu aqui, se tivesse ocorrido do jeito que esse sujeito está falando, nem eu e nem você estaríamos mais aqui, né? Porque na cabeça dele a Terra girava e ela desacelerou, né? O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Aqui, ó. O que aconteceria? Vamos ver. O lado do planeta que ficasse voltado para o Sol se transformaria em um deserto com temperaturas muito altas. O pessoal ia ter que usar protetor solar, viu? Ali, ó, naquele momento ali, eles estavam batalhando, ninguém estava se bronzeando não, né? Os oceanos esquentariam tanto que encheriam a atmosfera de vapor de água. Gente, era para ter secado tudo. Quando desacelerou o Sol, né, aquele imenso astro, ó,
só queimando, torrando, explodindo ali, né? E evaporando, né? Já no outro lado do planeta, que jamais receberia a luz do Sol novamente, né? Parou lá, ó. Ué, a temperatura parou um dia, né? Aqui diz, é um dia que parou, né? Diz que, né, tem um dia, que o dia foi mais longo, quer dizer, um dia em 24 horas de sol torrando na cabeça do cara ali, ó, do pessoal, certo? A Terra parou. Fala, não desacelerou não, parou mesmo, né? Então, tá aí, ele vai fazer uma pregação, né, explicar esse texto cientificamente, né? Tem que pegar o texto e adequá-lo à falsa ciência, né? É igual mais ou menos o que aquele History Channel já fez. Não, vamos explicar aqui os milagres, né? Aliás, as pragas, né, que Deus enviou ao Egito para libertar o povo de Israel, né? Então você pode ler lá em Êxodo. E eles explicaram cientificamente, né? A abertura do Mar Vermelho. Não foi o poder de Deus, não, cara. É um vento. A gente explica aqui. As pragas. Não, a água se tornou em sangue, não. Aquilo lá é outra coisa, né? Então essas abobrinhas aí, né? E aí, o cara fala isso aí vem aqui, olha só. Pegamos eles, não? Pegamos bonitinho aqui, ó. Se o Sol isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência pura, viu? É uma contradição. Já no outro lado do planeta, que jamais receberia a luz do Sol novamente, a temperatura seria tão baixa que uma crosta de gelo se formaria sobre a superfície. A diferença térmica entre os lados provocaria fortes ventanias. E sem a rotação, a Terra também não teria mais força centrífuga. O que faria com que todos os objetos aumentassem de peso. Com essa confusão toda, nenhuma forma de vida resistiria no planeta. Então aí, né? Quando eu comprei essa Bíblia tão feliz, né? Agora, né? Quando a verdade nos é mostrada, mas tudo tem um propósito. E aí acabamos de mostrar uma grande contradição, né, para aqueles que desejam adaptar a palavra de Deus aos pressupostos e axiomas, né, da falsa ciência. Né? Aí o cara defende a palavra e ao mesmo tempo defende a mentira de Satã. Bom, estudemos para não sermos enganados. Fica a dica.